porque Deus tem mais para nós. Oremos. Maravilhoso Deus, soberano Pai, eu quero aqui, Seu Deus, com meu coração, Pai, grato a Ti, Senhor. Deus, por tantos feitos do Senhor, Deus, para com as nossas vidas. Pai Santo, assim, ó Pai, como o Senhor usou o profeta Elias, Pai, para restaurar aquele altar, Seu Deus, que estava destruído, derrubado, Senhor. Eu creio, Papai querido, que o Senhor já tem usado, ó Pai, esta conferência de mulheres, Senhor, para ser Elias, Pai, na vida, Pai, de muitas de nós, Seu Deus, para ser Elias, Pai, na vida de muitas dessas mulheres que estão aqui, talvez, Pai, com seus casamentos destruídos, Pai, Deus Santo, talvez, Pai, com uma enfermidade, ó Deus, ou com uma sensação de que nada vai dar certo, Pai, mas eu creio, ó Deus, que o Senhor já fez algo grandioso, Pai, Deus, porque nós reconhecemos, Pai, que nós servimos a um Deus de socorro, aleluias, Pai, a Tua palavra diz, Senhor, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus Santo, quantas, Pai, talvez estão aqui nessa noite, Senhor, clamando por um socorro, e nós sabemos que a noite do socorro chegou, ó, Seu Deus, que a noite da restauração chegou, Pai querido, Pai de poder, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Deus Santo, que nós continuemos, Pai, em buscar do Senhor essa restauração. Pai Santo, que nada, Seu Deus, venha impedir, Pai, o mover do Senhor, Pai, dentro do nosso coração, dentro do nosso altar. Seu Deus, que nós tenhamos condição, Pai, de tocar o Senhor, Deus, com a nossa adoração, com o nosso louvor verdadeiro. Ó Deus Todo-Poderoso, assim, Pai, apresentamos, Pai, tudo que será feito nessa noite, neste lugar. Seu Deus, cada louvor ministrado, Deus, a Tua palavra, Seu Deus, que em nome de Jesus servirá, Pai, de uma nova construção para a nossa vida. Ó Deus, de uma nova restauração para as nossas vidas. Pai, nós cremos assim, Senhor, que como o Senhor já restaurou, Pai, várias áreas das nossas vidas, Pai, nós cremos que o Senhor há de continuar restaurando, Pai. Assim, Pai, nós cremos, confiamos e tomamos posse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus neste momento, né? O Ministério de Louvor de Alves, tá? Oportunidade. Glória a Deus, a paz do Senhor, meninas. A paz do Senhor, meninas. Glória a Deus. Mulheres de força, né? Mulheres de fé. Mulheres lindas. E nós somos privilegiadas porque o Senhor Jesus, Ele nos ama. Amém? Sintam-se abraçadas pelo Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você possa colocar a mão no seu coração e se sentir abraçada pelo Pai neste momento. E que a presença do Senhor Jesus venha te envolver. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Você pode levantar suas mãos e declarar o seu amor pelo Senhor. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória de Deus. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Levante suas mãos em nome de Jesus. Comece a declarar o seu amor pelo Senhor. Comece a falar palavras bonitas para o Senhor, que você o ama, que você o adora, que você está aqui por causa dele. Me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai, a redenção, se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando eu penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos sua herança. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai, a redenção, se a graça é o oceano, estamos afogando. Os céus se unem à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando eu penso que Ele me ama, Ele me Nós te agradecemos, Jesus, por esse amor, Pai. Em todo momento, Jesus nos acolhe, nos abraça. Amém.
Glória a Deus. Eu quero convidar a preletora da noite aqui. Nós estaremos orando por ela. A paz do Senhor a todas. Quem quer mais de Deus aqui nessa noite? Quem quer mais de Deus aqui nessa noite? Então estenda suas mãos para cá e vamos pedir ao Senhor que continue usando essas pessoas neste lugar. E agora é a vez dela, Cássia. Amém? Espírito Santo, Deus soberano, nessa noite, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui, Pai amado, e nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue usando, Senhor, ó Deus querido, as mulheres deste lugar, ó Deus, destinado a falar com outras mulheres, ó Pai, Deus, e não será diferente, ó Deus, com a Cássia. Espírito Santo, que o Senhor, ó Deus, venha, Senhor Jesus, tomar a boca dela, Senhor Jesus, e use ela, ó Deus, poderosamente. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, ó Deus, como brasa viva, Senhor, sobre os lábios dela nessa noite, e ministre aos nossos corações, ó Pai, de maneira extraordinária. Pai querido, continue, ó Deus, neste lugar, Senhor, como brasa viva, ó Deus, sobre ela. Tome ela, ó Deus, totalmente diante de Ti, e continue falando conosco, em nome de Jesus. Boa noite, irmãs, a paz do Senhor, amém. Quantas querem receber mais de Deus aqui nesta tarde, amém? Glória a Deus, é uma honra e um prazer estar com vocês aqui. Eu agradeço a pastora Dalva pelo convite. Eu estava um certo domingo pela manhã fazendo um devocional, e ali o Senhor em certo momento falou comigo, prepare uma ministração para mulheres. E Ele começou a me dar tudo o que eu tinha que falar. Passaram-se alguns dias, na terça-feira eu recebi o convite para estar aqui com vocês. E eu não acredito em coincidências, amém? Prontamente aceitei e é um prazer enorme. Muitas não me conhecem, meu nome é Cássia. Eu cresci na IDERP, em Teixeira de Freitas. Cresci ouvindo muitas das pastoras que estão aqui hoje, e é uma honra e uma responsabilidade de estar aqui diante delas também. E na IDERP foi onde eu tive muitas experiências com Deus, onde minha fé foi fortalecida, foi forjada. Então é muito especial para mim estar aqui hoje. Bom, eu sou esposa do Gerson, filha da pastora Kátia, do pastor Jonatas, irmã do pastor Esdras. Estou bem, né, gente? E esse ano eu completei 12 anos de formada. Eu sou endocrinologista, amo cuidar de pessoas e principalmente da saúde da mulher. E acima disso tudo eu sou filha de Deus e é pela misericórdia dele que eu estou aqui hoje. E espero ser instrumento dele para abençoar a vida de vocês. Amém? E nós vamos conversar um pouco. Ontem já ouvimos a pastora Edna falando sobre a restauração do altar. Hoje pela manhã também, a pastora Vânia, a pastora Kátia. E agora nós vamos falar um pouco sobre restaurando o altar, cuidando do corpo, da mente e do espírito, para viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Quando a gente olha o contexto bíblico ali no Antigo Testamento, o altar era o lugar de encontro com Deus. Era onde os sacrifícios, como as outras pastoras já falaram aqui, eram realizados como expressão mesmo de oferta a Deus, de sacrifício, de clamor. E quando esse altar estava quebrado, abandonado, significava que o povo estava afastado de Deus e da sua vontade. E quando a gente fala de restaurar esse altar, é aquele ponto em que a gente se reconecta com Deus. É o momento em que a gente restaura a nossa intimidade, que a gente coloca Ele em primeiro lugar e prioriza o nosso relacionamento com Ele. Amém? E o altar, ele aponta para a nossa vida. E nós precisamos, dia após dia, priorizar isso, de renovar nossa aliança com o Senhor, de buscá-lo em primeiro lugar, de nos derramarmos na presença dEle, na certeza de que, sendo cheias do poder dEle em nossas vidas, nós vamos viver os propósitos, vamos vencer as dificuldades, amém?
E nessa noite eu quero perguntar para você, como que está o seu altar? E agora eu não quero me deter à sua vida espiritual. Como que está o seu corpo, a sua mente, a sua energia? Como que está a sua saúde? Talvez você esteja se perguntando, mas o que isso tem a ver com o altar? Meu corpo, minha mente, minhas emoções? Tem tudo a ver. Porque muitas vezes nós mantemos o altar da fé aceso, mas nós estamos emocionalmente esgotadas, fisicamente ali já no final, cansadas. E como que nós vamos cumprir os propósitos de Deus para as nossas vidas assim? Como que isso será sustentado? Nós mulheres, diferente dos homens que precisam focar em uma coisa por vez, a gente tem essa capacidade de pensar e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Concordam? E com isso, a gente também tem a capacidade de assumir várias responsabilidades ao mesmo tempo. É o cuidado com os filhos, com o esposo, com os pais, com os netos, com a igreja, com o trabalho, com a casa. E normalmente nós nos colocamos em último lugar da lista. Deixamos sempre, ou na maioria das vezes, o autocuidado de lado. Quantas vezes você já disse assim, depois eu faço aquele exame, depois eu marco aquela consulta, depois eu começo aquela caminhada, sabe, que o médico me recomendou? Quando eu tiver tempo. O problema é que esse depois, ele se torna anos. O tempo vai passando e a gente deixa de cuidar da gente mesmo. E eu quero começar falando com vocês nessa noite que Deus se importa com o ser humano por inteiro. Vamos ler lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Pode passar o próximo, por favor. E diz assim, que o próprio Deus da paz o santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo está dando algumas instruções para os tessalonicenses. E ele poderia se deter só ao espírito. Mas esse texto deixa claro para a gente que o espírito, tanto o espírito, quanto a alma, quanto o corpo, merecem a mesma importância, o mesmo cuidado. A consagração a Deus, a nossa consagração deve ser feita de forma integral. E o texto diz também assim, irrepreensível. Isso não quer dizer que é perfeito, sem falhas, mas é de forma mesmo alinhada com os propósitos divinos. Mas muitas vezes nós priorizamos muito mais o espírito e deixamos de lado o cuidado com o corpo e com as nossas emoções, a nossa mente. Mas como nós podemos cumprir os propósitos do Senhor se estamos constantemente esgotadas, adoecidas e sem forças? Vamos ler o que diz lá em Romanos 12:1. Diz assim, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por muitos anos atendendo mulheres, eu percebo uma coisa que é muito frequente, principalmente em mulheres de fé, mulheres cristãs, que convivem durante anos com sintomas importantes e costumam colocar tudo como se fosse algo espiritual. Como se elas tivessem que suportar e viver com isso. Algumas estão extremamente cansadas e pensam assim, é porque eu preciso orar mais. Algumas estão enfrentando crises de ansiedade fortes e pensam, eu só preciso aumentar mais minha fé está muito fraca. Irmãs, nós precisamos orar mais, com certeza, todos os dias. Nós precisamos aumentar a nossa fé, mas precisamos também cuidar do nosso corpo. Existem mulheres que estão enfrentando depressão, alterações hormonais, deficiência de vitaminas e que continuam sofrendo com esses sintomas por não saberem que existe tratamento.
carrega uma culpa enorme por não darem conta de tudo. Tem uma frase de um jovem pastor avivalista escocês que impactou muito a minha vida. Esse jovem ele se dedicava muito à obra do Senhor. E ele enfrentava alguns problemas de saúde, mas não parava para cuidar de si mesmo. Até que chegou aos 29 anos, ele adquiriu uma infecção muito grave e veio a falecer. Mas ali no leito de morte, antes de falecer, ele disse essa frase aqui. Projeta pra gente, por favor. Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para montar. Infelizmente, matei o cavalo e agora não posso entregar a mensagem. Nessa metáfora aqui, nessa frase, o cavalo simboliza a nossa saúde, o nosso corpo. E a frase é um alerta sobre a importância de nós equilibrarmos a nossa missão com o autocuidado. Porque é impossível servir aos outros e cumprir os propósitos do Senhor para nós se nós destruirmos nossa própria saúde. Eu vi que aqui na igreja tem algumas lamparinas. Não sei se todas já conheciam. É um instrumento bem antigo. E a daqui da igreja está com uma lâmpada, mas a lamparina oficial, ela tem uma chama. E para essa chama continuar acesa, é preciso colocar um combustível na lamparina, normalmente um querosene. E era utilizado mesmo para iluminar, como uma lanterna, iluminar os caminhos, levar luz às pessoas. E quando esse combustível acaba, obviamente, essa chama ela começa a enfraquecer até se apagar. Quantas mulheres que não vivem assim? Iluminam a vida de muitos, da família, do esposo, do trabalho, da igreja, mas não percebem muitas vezes que seu combustível está acabando. Com a lamparina é assim, não quer dizer que é porque a lamparina perdeu o seu propósito, porque Deus deixou de amá-la, porque ela perdeu o seu valor. É simplesmente porque ela precisava de combustível. E assim somos nós. E aqui o nosso combustível é realmente cuidar do nosso corpo. Deus não nos chamou para viver apagando aos poucos. Ele nos chamou para brilhar, para sermos luz, mas assim como a lamparina, a gente precisa ser abastecida. E cuidar da saúde, irmãs, não é falta de fé. Talvez muitas pensam assim ainda, muitas de nós. Não é falta de fé. É zelar pelo combustível que está sustentando a chama. Muitas mulheres estão tentando cumprir um propósito que está pedindo, com um corpo que está pedindo socorro há anos. E quando nós falamos em restaurar o altar, nós estamos falando em restaurar tudo aquilo que vai ser usado para a glória de Deus. O altar da oração, o altar da intimidade, mas o altar também do cuidado com a nossa saúde, com o nosso corpo. O altar do corpo que Deus confiou a cada uma de nós. Talvez Deus esteja dizendo para algumas mulheres aqui essa noite, filha, cuide do que eu lhe dei, porque fé e ação e cuidado caminham juntos. Amém? O nosso corpo é um presente e uma responsabilidade. Vocês sabiam que vocês não são de vocês mesmas? Vamos ler o que diz lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Quando nós falamos de saúde, de corpo, geralmente a gente cai em dois extremos. Tem aquelas pessoas que idolatram o corpo, que acreditam que o corpo tem a questão da estética, que supervalorizam o corpo, que a sua identidade está na sua aparência. E existe também o outro extremo, das pessoas que acreditam que o importante é cuidar só da vida espiritual.
o corpo e a saúde vão ficar em segundo plano. Mas Deus não nos chama para esses extremos, Ele nos chama para o equilíbrio. E o cuidado com a saúde, com o corpo, não pode jamais ser negligenciado. Lá em Salmos 39, 13 e 14 diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe, e eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. O nosso corpo não é um acidente, não é um erro. Ele não é uma embalagem descartável, ele foi criado pelas mãos de Deus. Amém, irmãs? Cada órgão, cada hormônio, todo o funcionamento desse corpo, que é uma máquina complexa, tudo foi pensado por Deus. E quanto mais eu estudo o corpo humano, mais eu percebo que é impossível isso ter acontecido por um acaso. Mesmo com o avanço tanto da tecnologia, a gente está vendo a inteligência artificial, o avanço da ciência, o homem não conseguiu produzir nada parecido com o nosso corpo. E essa complexidade revela mesmo a sabedoria do Criador. E nós precisamos lembrar que nós somos administradoras disso, não proprietárias. Nesse texto que nós lemos em 1 Coríntios diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito? Vocês não são de si mesmas. Nós não somos donas de nós mesmas. Quando alguém empresta algo para a gente muito valioso, como que a gente faz? É um cuidado extremo, né? Para não estragar, não danificar. Quando a gente recebe uma responsabilidade, a gente se esforça ao máximo para conseguir dar conta. E assim é com o nosso corpo. O Senhor nos confiou e a gente nós precisamos nos dedicar ao máximo para cuidar dele também. Muitas de nós crescemos ouvindo que cuidar do corpo é vaidade. Quantos já ouviram isso aqui? Mas há uma diferença muito grande entre vaidade e cuidado. Vaidade é quando a gente idolatra o corpo, a aparência, fica preocupada com a opinião dos outros. Cuidado não. No cuidado a gente reconhece o presente que nós recebemos de Deus. Reconhecemos que vem dele, somos gratas e responsáveis pela nossa saúde. Nós não cuidamos do nosso corpo para sermos adoradas. Nós cuidamos do corpo porque adoramos a Deus. Eu vou repetir essa frase, irmãs. Nós não cuidamos do corpo para sermos adoradas. Nós cuidamos do corpo porque adoramos a Deus. Me diz uma coisa, é mais fácil servir quando nós estamos descansadas ou exaustas? É mais fácil cuidar da família quando temos energia ou estamos adoecidas? É mais fácil ouvir a voz de Deus quando estamos com as nossas emoções equilibradas ou com as nossas crises de ansiedade? O que é mais fácil? Compreendem como que as nossas emoções, o nosso corpo interferem diretamente no nosso relacionamento com Deus? A saúde não é o propósito da nossa vida, mas a saúde é uma ferramenta que nos ajuda a cumprir o propósito. Uma mulher com dor constante, que não consegue dormir, que está com uma anemia muito grave, que está sofrendo depressão sem tratamento, ela não deixa de ser amada por Deus. Mas com certeza, para essa mulher é muito mais difícil viver os planos, os propósitos de Deus para ela. Deus não entregou este corpo para você por um acaso, ele é um presente. E ele não espera que você destrua o seu corpo, a sua saúde, para mostrar sua devoção a ele. Nem tudo é exclusivamente espiritual. Por isso, nós precisamos entender os sinais do nosso corpo. Vamos ver o que diz em Gênesis 2, 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Desde a criação, o Senhor nos criou de forma integral.
Nós não somos espírito, somente espírito, como lemos hoje, nem somente emoção, nem somente corpo. Tudo isso está conectado. Isso ficou claro para todo mundo, amém? Quem já passou aqui a noite inteira sem dormir? Quase todo mundo. Como que estava o seu humor no dia seguinte? Terrível. A gente fica sem paciência, irritado, sem concentração e até com dificuldade para orar. Porque o corpo só pente cama, a gente não consegue se concentrar. O corpo influencia a mente, as emoções, tudo isso influenciam a nossa vida espiritual. E quando o corpo fala, nós precisamos ouvir. Muitas mulheres que se passam em consultas comigo, passam anos sofrendo antes de procurar ajuda. E elas acreditam muito que precisavam ser apenas mais fortes, suportar mais um pouco. Algumas até acreditam que estão desanimadas porque estão distantes de Deus. Sim, em alguns casos é isso mesmo. Mas é importante investigar todas as questões do seu corpo que podem estar alteradas. E tem alguns sinais que merecem investigação. E eu vou trazer isso aqui hoje porque talvez vocês nunca ouviram falar. Também estão enfrentando esses sintomas. Estão sempre muito cansadas, exaustas, queda de cabelo intensa. Começa a alterar o ciclo menstrual, isso quer dizer que seus hormônios não estão tão bem assim. Insônia frequente, ansiedade constante, humor deprimido, tristeza que não melhora. Você ganhou muito peso ou perdeu muito peso, sem uma explicação, sem ter mudado tanto sua rotina. Dificuldade de concentração, alteração na memória. Isso tudo, irmãs, podem ter problemas de saúde relacionadas. Pode ser uma anemia, uma deficiência de vitamina B12, vitamina D, alterações dos hormônios da tireoide, alterações de hormônios sexuais femininos, tem doenças neurológicas, distúrbios do sono, tanta coisa que pode causar isso. Então não continue enfrentando isso sozinha, procure ajuda. Eu creio que Deus está usando essa noite para lembrar várias mulheres que precisam de cuidado, que precisam olhar com mais atenção para a sua saúde. Existem mulheres enfrentando depressão grave e esgotamento emocional e tem vergonha de procurar ajuda de um profissional. E talvez o maior peso que muitas de nós carregamos não são os sintomas em si, mas é a culpa. Quem aqui já se sentiu culpada por não dar conta de tudo? Quem aqui já se comparou? Fulano dá conta de tudo, faz várias coisas, eu não consigo. Talvez você até se pergunta, o que está acontecendo comigo? O que há de errado? E é seu corpo pedindo socorro. E reconhecer uma doença não diminui a sua fé. Pelo contrário, permite que você cuide daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Fé e tratamento, eles não são adversários. Eles podem caminhar juntos. Quando Deus deu sabedoria a um profissional da saúde, é uma maneira dele também manifestar a graça dele e mostrar que existe um caminho, porque a mulher pode tratar, nós podemos tratar uma deficiência nutricional, cuidar da saúde mental, receber um tratamento para uma doença, isso não está substituindo Deus. Pelo contrário, está usando um recurso que o próprio Deus deu. Inclusive, você pode continuar tratando e buscar ajuda e também continuar orando. Isso não impede, orando para que Deus te cure através desse tratamento, ou que Ele te cure de outras maneiras, de maneira sobrenatural, mas não pare o tratamento antes do médico confirmar essa cura, como a pastora Kátia falou aqui hoje de manhã. Amém? Buscar ajuda não é falta de fé, é reconhecer que Deus pode agir por diferentes caminhos. E a gente tem um exemplo do profeta Elias. Nós ouvimos ontem, hoje, sobre 1 Reis, capítulo 18, em que o profeta Elias reconstrói o altar, restaura o altar, e logo na sequência, o que ele faz? Ele mata todos os profetas de Baal. Ele diz a Acabe que ia chover, e fazia anos que não ia chover. Ele entra numa batalha espiritual, clamando pela chuva. E logo na sequência, o que acontece? Alguém se lembra?
ele recebe uma ameaça de morte da rainha Jezabel. E ele começa então a ficar desesperado, com medo, e sai andando pelo deserto. Após uma grande vitória. E o profeta Elias, em determinado momento, ele chega a pedir que Deus tire a sua vida, tamanha era a tristeza, tamanho desespero. E vamos ver o que acontece. O que Deus fala para Elias? Vamos ver em 1 Reis 19, do 5 ao 8. Diz assim: e deitado debaixo do arbusto, ele já estava ali no deserto, tá? Já tinha clamado a Deus pedindo que tirasse sua vida. E deitado debaixo do arbusto adormeceu. Então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Repete comigo. Levanta-te e come. E ele olhou, e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. E o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. E com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Interessante, porque Deus não fala para Elias: você tem que orar mais, Elias. Você tem que me buscar mais. É interessante que nesse contexto aqui, Deus percebeu o que Elias precisava. Ele precisava de comida, de bebida e de descanso. Deus cuidou ali primeiro do aspecto físico, porque ele sabia que o corpo de Elias precisava ser restaurado para aquela caminhada. Ele então caminha por 40 dias, 40 noites. Ele chega no Monte Horebe e tem um dos encontros que mais marcou a vida de Elias. Um encontro forte com a presença de Deus ali. A nossa espiritualidade é fundamental. A oração é indispensável, mas Deus também nos dá um corpo que fala. E a maturidade justamente consiste em ouvirmos o que o nosso corpo está pedindo. Naquele momento que o corpo de Elias estava pedindo, era uma alimentação saudável, hidratação, tempo de descanso. E Deus pode estar dizendo, acredito que está para algumas mulheres aqui nessa noite: filha, você não precisa apenas suportar, você precisa se cuidar. E para entender melhor como se cuidar, a gente precisa entender, nós enquanto mulheres, como que funciona um pouco o nosso corpo. As diferentes fases da vida da mulher. O nosso corpo, comparado com o do homem, é extremamente complexo. Nós temos alteração hormonal durante toda a nossa vida e todo mês também tem alteração no ciclo menstrual. E toda essa alteração hormonal influencia, gente, no nosso humor, no nosso sono, no nosso metabolismo, no peso, na nossa disposição. Cada estação da vida da mulher traz desafios diferentes. E eu quero começar falando para vocês da primeira fase que é mais marcante, que é a adolescência. Tem algum adolescente aqui? Tem adolescente. E talvez você conviva com alguma adolescente, provavelmente. E é uma fase, irmãs, de transformações intensas. E eu quero destacar, porque talvez você convive, é importante nós termos amor pelas nossas adolescentes. Muitas de nós já passamos por isso e sabemos que não é uma fase fácil. O corpo muda, a aparência, e começa a comparação, as emoções mudam, começam as espinhas, as acnes no rosto. E nós vivemos em uma geração que tenta dizer às meninas que o valor está na sua aparência. Mas o Senhor não diz isso. Ele diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor diz, Deus diz que o seu valor está em quem você é. E eu quero dizer para você, adolescente, seu corpo está mudando, mas a sua identidade não está diante do espelho, está diante de quem você é em Deus. Amém? Então vem a fase adulta e nós nos deparamos com a famosa TPM, a tensão pré-menstrual. Alguém aqui sabe o que é? Enfrenta algum problema em relação à TPM? Quem não?
Esse período funciona normalmente ali uma semana antes da menstruação chegar. E ocorrem algumas alterações hormonais e de neurotransmissores de bem-estar. Então, o resultado é o seguinte: irritação. Alguém passa na rua e te dá bom dia, você já começa a chorar. Chora por qualquer coisa. Insônia. A gente se sente mais inchada. Uma compulsão alimentar, principalmente por doce. Quem come mais doce aqui nessa época? Sensação de que tudo está errado, a mulher se culpa, não sabe nem por que está existindo, não entende o que está de errado com ela. Entender isso, irmãs, é importante não para a gente se apoiar, é TPM, todo mundo vai ter que me suportar. Mas é para nós entendermos que existe tratamento. Existem mudanças de hábitos na nossa vida que ajudam a aliviar os sintomas nessa fase. Então, procure ajuda. Outra fase muito importante é na gestação e no pós-parto. Alguma gestante aqui? Pós-parto tem a filha da pastora Vânia. E essa é uma fase em que existe uma beleza extraordinária, mas existe também muito silêncio sobre as dificuldades. Muitas mulheres acreditam que tem que passar essa fase rindo, feliz o tempo todo, e que não podem pedir ajuda. Mas nessa fase, principalmente do pós-parto, é quando ocorre a maior queda brusca de hormônios no corpo da mulher. Nossa, isso impacta demais, isso pode levar a uma depressão pós-parto. E essa mulher precisa de apoio, de ajuda, de paciência, junto à restrição do sono, a cobrança, a culpa materna. Então, para você que está gestante ou que já está pretendendo ficar gestante no pós-parto, não se culpe, procure ajuda. Procure ajuda. E chegamos então numa fase das mais temidas das mulheres. A famosa, a menopausa. Alguém já nessa fase aqui? Tá. E o interessante é que a menopausa a gente define quando a mulher ela para de menstruar, a gente define 1 ano depois que ela parou de menstruar, a gente confirma que ela entrou na menopausa. Isso pode acontecer entre 45 e 55 anos. Mas o interessante é que até 10 anos antes, ali a partir dos 40, os sintomas já podem começar. Então, nessa fase, é a fase que a gente chama de transição menopausal ao climatério. E os sintomas são muitas vezes devastadores. Existem os famosos fogachos, aquelas ondas de calor, insônia, ganho de peso, e sabe principalmente aonde? Na barriga. As alterações hormonais levam a isso mesmo. Ressecamento da pele, névoa mental. Alguém já ouviu esse termo? É quando a memória começa a falhar, você começa a contar uma história, no meio você já não lembra mais o que você estava falando. Você não consegue se concentrar. Tem mulheres que enfrentam depressão e crise de ansiedade nessa fase, que não entendem o que está acontecendo no corpo, não se reconhecem, tem um cansaço intenso e até o relacionamento com o esposo começa a ser afetado. Algumas mulheres chegam e perguntam: o que aconteceu comigo? O corpo está entrando numa nova fase, isso não significa que está errado, mas que mudanças estão acontecendo e você não precisa enfrentar isso com vergonha em silêncio. Existe tratamento, existe ajuda profissional para você. A menopausa é uma nova temporada, não é um encerramento. Cada fase da vida da mulher traz diferentes desafios. Algumas aqui estão começando, outras estão criando filhos, muitas aqui, pelo que eu percebi, já estão nessa fase da menopausa, do climatério. E conhecer e se compreender, e por isso que nós trouxemos isso aqui hoje, porque é pouco falado dentro das igrejas. Talvez vocês não se conheçam, não saibam o que está acontecendo. Isso é muito importante porque permite que nós cuidemos melhor do corpo que Deus confiou para nós. Você não precisa simplesmente aceitar e suportar tudo isso. Em algumas situações, mudanças no nosso
nos nossos hábitos diários já ajudam bastante. E outras não, exigem medicamentos para tratar. E nós vamos falar um pouco aqui hoje sobre restaurando o altar através dos hábitos. Algumas coisas práticas que nós podemos fazer para cuidar melhor do nosso corpo. Quando nós falamos em restaurar o altar, geralmente a gente pensa num evento extraordinário, numa conferência, numa oração, no encontro com Deus, e sim, isso é um ponto de partida. Mas o que vai sustentar a chama acesa, a restauração, são os hábitos que nós vamos realizar todos os dias, ao longo do tempo. Nós esperamos normalmente um milagre. E temos que clamar por um milagre. Mas a própria Bíblia e Deus nos ensina que existem processos a serem enfrentados. Alguns anos atrás eu comprei uma rosa do deserto. Vocês conhecem? Estava com uma rosa tão bonita e eu comprei aquela planta. Chegou em casa, passou um tempo, a rosa murchou, caiu e passaram-se meses. Oi? Oi, voltou agora. Passaram-se meses, anos e nada da planta voltar a dar flor. E por várias vezes eu pensei em desprezar aquela rosa, aquela planta, né, a rosa do deserto. Mas resolvi cuidar, expor ao sol, regar todo dia. Dizem que falar palavras bonitas para a planta ajuda também, né? Então a gente falava, declarava palavras boas, colocava adubo. E aí, finalmente, irmãs, após quase 3 anos, essa rosa voltou a florescer. E ela deu muito mais flores do que a primeira vez. Passa para mim o... Não sei se vai dar para todas vocês verem. Mas aí ela só tinha uma flor, uma rosa. Dessa vez ela brotou umas 5. E Deus falou tanto comigo. O quanto que é importante a gente não desistir no processo. Nós persistirmos, continuarmos declarando, profetizando, cuidando. Porque eu precisei colocar água, precisei expor o sol, precisei adubar. E assim são nossas vidas. Tudo que é valioso, geralmente, é construído dia após dia. A nossa saúde funciona assim também. E eu quero falar para vocês alguns hábitos que vocês podem ter. O primeiro é o hábito do descanso. Nós estamos vivendo uma era da produtividade. Quem faz mais é quem é melhor, é mais bem-sucedido. O melhor é aquele que produz mais e tem múltiplas tarefas. Quando foi a última vez que você descansou sem culpa? Você se lembra? Porque para muitas mulheres, muitas de nós, às vezes descansar é perda de tempo, né? Mas o descanso, ele não é preguiça. Ele foi criado por Deus. Olha o que diz em Gênesis 2:2. No 7º dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Irmãos, Deus descansou. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem somos nós para não descansarmos? Tem um outro versículo que a pastora Kátia falou aqui hoje, que está em Salmo 127:2. Diz assim: Ele dá a seu amado enquanto dorme. Durante o sono, ocorrem algumas alterações no nosso corpo, né? Os hormônios são regulados, a mente descansa. Inclusive, altera até o hormônio do apetite e da saciedade. Então, quando a gente dorme menos, a gente fica mais irritada, com mais fome, ganha peso, tem mais ansiedade. E o sono, tem mulheres que estão dormindo mal durante anos, estão vivendo com esse sistema hormonal todo comprometido. E com isso, a capacidade de lidar com os desafios no dia a dia diminui muito. Deus, ele dá presentes no sono, como diz aqui no Salmo 127. Ele não é perda de tempo, é onde a restauração acontece. Então, nós precisamos preservar pelo menos 6 a 8 horas de sono por noite.
Vamos falar aqui também do hábito da alimentação. Tem muitas mulheres que têm uma relação de culpa com a comida. Mas o alimento, ele foi feito para nutrir os nossos corpos. O problema não é comer, o problema são os excessos, os desequilíbrios. Cuidar da nossa alimentação é uma forma de fornecer ao organismo aquilo que ele precisa para viver de forma adequada. Um exemplo de alimentação saudável. Reduzirmos o máximo de açúcar, de doce, que é um desafio para muitos. Comer alimentos menos industrializados, menos processados, ter mais verdura, fruta. Mas na correria do dia a dia, normalmente nós fazemos o oposto. Lanche, pizza, hambúrguer. Não é que nunca vai poder comer, mas é o equilíbrio aqui. E quando a gente fala de alimentação, a gente lembra também de água. Quem toma aqui pelo menos 1 litro de água por dia? E 2 litros de água por dia. As mãos já diminuíram assim consideravelmente. 3 litros, então, não vou nem perguntar. Tem uma irmã, 3 que salvaram aí. Você sabia que desidratação, você não toma água, isso pode dar cansaço? Você pode se sentir cansada, dores de cabeça, irritação. E seu metabolismo vai funcionar muito mais lento. Então, irmãs, pelo menos 2 litros de água por dia, salvo algumas contraindicações de algumas pessoas que têm uns problemas renais ou no coração que o médico já orientou. E quando a gente fala de alimentação, é impossível não lembrar do peso, né? Quem enfrenta aqui luta contra a balança? Peso não é preguiça ou falta de força de vontade. Por muito tempo acreditou-se que era isso. Hoje a gente entende obesidade como uma doença mesmo. Claro que existem pessoas que não fazem nada, atividade física, alimentação, mas existem fatores genéticos, hormônios, qualidade do sono, estresse que interferem nisso. Claro que o seu valor não está definido pelo número da balança, mas quando nós cuidamos do nosso peso, esse é um ato de amor próprio. E a nossa saúde é totalmente impactada pelo nosso peso. Ela pode trazer outras doenças, pode nos deixar mais cansadas, alterar até a nossa mobilidade. Então, é importante procurarmos a ajuda também. Um outro hábito que eu trago para vocês é o hábito do movimento, da atividade física. Vou perguntar, quem faz atividade física aqui regularmente, toda semana? Olha aí, pastora Dalva dando exemplo, vocês não têm desculpa. A Bíblia mostra as pessoas muito ativas. Na época de Jesus, não existia tantos transportes, então, por várias vezes, nós vemos o relato de que eles viajavam de uma cidade a outra, quilômetros, a pé. Hoje, com tanto transporte, com tanta tecnologia, nós reduzimos muito a nossa atividade física. Mas olha, até em Provérbios 31:17, a mulher de Provérbios, ela é descrita como uma mulher fisicamente forte. Olha o que diz, ela cinge os seus lombos de força e fortalece os braços. E quando a gente fala de atividade física, não é simplesmente pela estética. A gente precisa ter músculo para envelhecer bem, para não depender de outros quando nós ficarmos idosas, conseguirmos nos movimentar, para proteger o nosso coração, para o nosso metabolismo. E a gente pode começar com a caminhada. Eu não tenho tempo, eu posso fazer uma caminhada 15 minutos por dia. Faça um compromisso, coloque metas. Tinha uma paciente que ela estava se sentindo super travada. Ela falou, eu não consigo. Eu combinei com ela, você vai colocar a roupa de academia, vai colocar o seu tênis e vai andar até a porta da sua casa, para desbloquear o seu cérebro. No dia seguinte, você vai andar até a esquina da sua casa. No outro dia, você vai rodar o quarteirão. E assim você vai continuar. O importante é deixar de ficar parada, amém? E temos o hábito ainda de cuidar da mente. Quantas vezes você disse que estava tudo bem, mas na verdade não estava? Provérbios 4:23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração.
E guardar o coração não significa ignorar as emoções, significa cuidar delas. Nós precisamos buscar ajuda quando necessário. O nosso corpo, ele aguenta uma sobrecarga emocional, um estresse até um certo ponto. Quando chega nesse ponto, ele começa a se manifestar de diversas maneiras, com outras doenças, com cansaço. E cuidar da emoção não é falta de confiança em Deus. Pelo contrário, você vai demonstrar cuidado com o que Deus te entregou. Em Filipenses 6 ao 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. É interessante que nesse versículo, coração e mente aparecem juntos. Guardará o vosso coração e a vossa mente, porque Deus sabe que a emoção descontrolada adoece o corpo. Buscar equilíbrio emocional, inclusive com a ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psicanalista, quando necessário, é parte do cuidado que Deus deseja para você. Inclusive, tomar remédio, irmãs, não é falta de fé para tratar a depressão, a ansiedade. Não tenha vergonha disso quando há indicação. Buscar diagnóstico é sabedoria e tratar é obediência. Muitas doenças podem ser tratadas e até prevenidas, se nós buscarmos o quanto antes. Existe uma mulher que tenta ser grata, mas ela está com depressão não tratada. Existe uma mulher que tenta ser paciente, mas está na semana pré-menstrual sem dormir. Existe uma mulher que tenta orar, mas está com uma alteração na tireoide, que não foi diagnosticada ainda, então ela se sente muito cansada, muito para baixo. Existe uma mulher que tenta servir, mas ela está na menopausa e tem onda de calor toda noite e não dorme, e se sente indispostas. Essas mulheres se esforçam espiritualmente, mas precisam muito mais do que isso, precisam de cuidado. E quando esse cuidado chega, quando o hormônio é tratado, quando o sono volta, quando o corpo é restaurado, algo acontece. A gratidão fica mais fácil, a paciência fica mais acessível, a oração volta a fazer sentido, a leveza que parecia ser impossível começa a existir. E eu não estou aqui defendendo que tudo é hormônio, tudo é doença. Mas pode ter relação até com o seu estilo de vida, com a sua sobrecarga, acúmulo de tarefas, com estresse e com a falta desses hábitos que eu citei agora há pouco. Quando o nosso corpo é restaurado, nós removemos barreiras que dificultavam nossa disposição para viver tudo aquilo que Deus já planejou para nós. O Senhor não nos chamou para sobrevivermos. Ele nos chamou para termos uma vida em abundância. Vamos ler o que diz em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida em abundância não significa nunca enfrentar dificuldades, nunca ter problemas, nunca adoecer, nunca passar por momentos de sofrimento. Porque nós vemos na Bíblia vários homens que passaram por enfermidades, o próprio Elias que enfrentou esse momento tão difícil. Vida abundante não é uma vida perfeita, é uma vida plena. É viver cada estação da nossa vida enquanto mulher, sabendo que há um propósito. É ter forças para cumprir a nossa missão. É desfrutar dos relacionamentos que Deus nos deu, cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. E ao longo dessa noite nós falamos aqui sobre exames, hormônios, vitaminas, alimentação, sono, atividade física. Mas acima de tudo, nós falamos do cuidado de Deus. Talvez você esteja estranhando, né? Isso tudo parece muito técnico para uma conferência cristã, mas são tantas mulheres sofrendo calada dentro da igreja, se sentindo tão culpadas, se sentindo menores que as outras, porque sentem tantas coisas, tantos sintomas ruins,
Mas nós falamos isso tudo aqui porque nós cremos que Deus se porta com o espírito, a alma e o corpo. É o primeiro ponto que a gente falou hoje. O corpo é um presente e uma responsabilidade. Pode passar. Nem todo sofrimento é exclusivamente espiritual. Cada fase da vida da mulher traz seus desafios próprios. Falamos que pequenos hábitos podem transformar nossa saúde e que o principal que eu quero deixar para vocês aqui hoje, buscar ajuda não é falta de fé. Deus está chamando você para restaurar o altar da oração, e já chamou várias vezes aqui. Deus já te chamou para restaurar o altar das finanças. E Ele está te chamando também para restaurar o altar do descanso, do cuidado com o corpo, do cuidado com a sua saúde. Você não precisa carregar a culpa, você não precisa provar sua força o tempo todo. Deus não te ama porque você é forte, Ele te ama porque você é filha. Nós começamos aqui essa noite cantando isso, sem combinar. E uma filha também merece ser cuidada pelo pai. Hoje, muitas mulheres mantêm o altar da fé aceso, mas estão caminhando com esse corpo exausto, com a mente sobrecarregada, com as emoções feridas. E restaurar esse altar do corpo e da mente é um ato de adoração a Deus. E eu quero que vocês carreguem isso aqui nessa noite. Minha oração é que você hoje, aqui dentro ainda, você permita que Deus restaure não somente a sua vida espiritual, que é o que muito viemos procurar aqui esses dias também, mas que Ele restaure tudo que sustenta a sua caminhada, esse corpo. Porque, como eu disse agora há pouco, o propósito de Deus para você não é apenas sobreviver. Você não pode viver com essa sensação, mas de uma vida abundante, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida com vigor. Que o Senhor possa restaurar o altar da sua fé, da sua mente e da sua saúde. E que você possa viver plenamente todo o propósito dEle para a sua vida. Viva o equilíbrio, minha irmã. Viva o equilíbrio. Não despreze o cuidado com todos esses itens do nosso corpo. Lembra que somos mente, alma e espírito. Mente, alma, corpo e espírito, nós estamos conectados e o Senhor quer trazer cura para você essa noite, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Quero te convidar a fechar os teus olhos e a refletir diante de tudo isso que nós conversamos aqui hoje. Como está o seu cuidado? Como está esse altar da sua vida? Que decisão que você precisa tomar aqui hoje? É começar aquela atividade física? É melhorar a sua alimentação? É dizer não para as coisas que estão causando mal para o seu corpo? Coloque diante de Deus nessa hora. Peça Ele que te dê clareza, que te mostre o caminho, que te dê forças e que você lembre que você é amada, que você é filha. Que Deus se importa com o seu sono, Deus se importa com as noites que você tem perdido. Deus se importa com a sua disposição, se importa com quem você é por inteiro. Amém? Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ou eu sou Teu, ou eu sou Teu. Nome que é sobre todo é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ou eu sou Teu, ou eu sou Teu.
exaltado é o teu nome, Senhor. Nós nos rendemos, nos prostramos, nos entregamos por completo, Pai. Reconhecemos que não somos nada, nada, nada sem Ti. Reconhecemos que tudo que temos, que tudo que somos é para o Senhor, é para a Tua glória, Pai. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Diga, eu vou minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser o nosso Pai, pela certeza que o Senhor nos dá de que cuida de cada um de nós, Deus. Nós queremos reconhecer que não somos nada sem Ti. E nessa noite tomamos a decisão, Deus, de glorificar o Senhor com o nosso corpo, com tudo que temos, com tudo que somos, Pai. Ajude a cada uma de nós aqui a olhar para o Senhor. Dê clareza a cada uma que precisa procurar ajuda, Deus. Ajuda profissional. E traz cura, traz libertação. Tira de cada mulher aqui o sentimento de culpa, de desânimo, Deus. E que elas se sintam amadas. Que elas possam ter esse altar do cuidado com a saúde restaurado todos os dias, no nome de Jesus. Amém.